mensagenzinha. Tá, Vanessa. Vanessa não tá no grupo? A Vanessa tá nos dois? Tá. Gente, então é o seguinte, voltando. A relevância. Isso tudo, tá? Fica o exemplo da live de hoje para tudo que vocês quiserem mudar. Sempre tenham em mente, tentem começar a pensar qual é a relevância disso aqui que eu vou aprender, que eu quero aprender. Porque vai vir uma certa resistência do cérebro. Sempre. A gente tem uma dificuldade para algumas pessoas têm mais, outras têm menos, tá? Mas a maioria de nós adultos temos uma resistência ao novo, porque o nosso cérebro ele foi treinado para economizar energia, né? Desde os tempos lá dos neandertais. Então a gente precisa entender isso. Então, quando a gente entende a relevância disso, já começa a ficar um pouco mais fácil a driblar o nosso cérebro. Então, vamos pensar o seguinte: eu estou aqui porque eu estou muito ansiosa. Esse é o meu principal motivo, a minha principal relevância de mudar, né, alguma coisa na minha vida. Bom, então eu tenho que pensar nas minhas experiências prévias para me ajudar a ir aumentando a minha relevância e aumentando a minha ligação com o meu objetivo, né, de mudança. Então, quais são as experiências prévias? Quando eu fiquei ansiosa, eu deixei de fazer um monte de coisa, eu fico ruminando os meus problemas e não saio do lugar. Quando eu me sinto ansiosa, eu tenho compulsão alimentar, e isso vai estragando também, né, a minha relação com o meu corpo. Quais são as coisas que vão acontecendo na minha vida? Quais são as experiências prévias que vão dando sentido a gatilhar a minha mudança, tá? Depois, um outro fator importante é o quanto de autonomia eu tenho naquilo, tá? Porque pode ser assim, eu não gosto de morar no Brasil, estou insatisfeita com o cenário político, econômico, eu quero morar fora. Tá, mas isso é viável? Eu preciso de um visto, eu preciso de grana, eu preciso, né, ver a questão da minha família. Então, bom, isso não é relevante nesse momento. Por mais que seja um desejo meu, né, e esse desejo seja algo relevante para mim, eu tenho que traçar, então, um plano de ação mais duradouro. Então, tem que ser algo tangível, tem que ser algo que eu consiga ter autonomia para fazer e que já se identifique com emoções minhas, né? Então, assim, olha, eu quero fazer uma dieta. Eu quero parar de ser muito impulsiva nas minhas reações. Ok, isso são coisas tangíveis, são coisas possíveis a gente fazer, e a gente vai ver hoje ao longo do nosso encontro como fazer isso, tá? Então, tem que ter uma relevância, eu tenho que conectar as minhas experiências, eu tenho que entender que eu tenho autonomia para essa mudança, mesmo que exija um plano de ação mais rápido ou um plano de ação mais longo, e a gente vai desmembrando isso. E a gente vai, então, distribuindo em ações práticas de como eu vou fazer isso, tá? Para que a gente possa ter pequenas vitórias, para que a gente possa não perder a relevância, não desistir e não se sentir de novo procrastinando ou fracassando. Então, a gente tem que ter uma prática distribuída dessas questões, e que a gente vai ver hoje que é o grande motivo desse encontro, né? É o nosso movimento, que ao final a gente vai fazer um pacto aqui de 30 dias juntas, cada dia uma micro vitória, tá? Então, isso é muito importante, porque vai formando essa nova identidade do aprendizado. Lembra que eu falei lá no início sobre autoeficácia, sobre eu começar a me sentir mais eficaz nas coisas que eu faço? É sobre isso? Se eu vou tendo micro vitórias, pequenas vitórias, eu vou começando a me sentir mais capaz. E aí eu consigo subir cada vez mais degraus. Ao contrário do que acontece com quem procrastina. Eu não consigo sair do lugar. Eu não consigo me sentir capaz de sair do lugar, né? Seja para o que for. Então, é muito importante esses passos, certo? Então, distribuir a minha prática para eu ir entendendo a minha nova identidade de ser alguém que é capaz de cuidar de mim e das combinações que eu faço comigo mesma, ótimo. Aí agora a gente vai para algo um pouquinho mais científico, mas que todas vocês já devem ter ouvido falar, que é a dopamina, né? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas a dopamina é como se fosse o nosso sistema de pontos, né? E aqui no grupo, a gente vai ser um squad de apoio. A gente vai se ajudar para que a gente consiga ir, né, fazendo circular muita dopamina
nessa relevância que a gente deu para esse nosso, para esses nossos novos hábitos, nessa nossa rotina saudável, tá? Então, ao final da aula, a gente vai passar esse movimento de 30 dias que a gente vai fazer lá no grupo do WhatsApp. E aí eu vou explicar para vocês bem direitinho como vai ser os bônus, as pontuações, as conquistas. Mas e agora vamos começar com uma pergunta que vocês me mandam direto na caixinha de perguntas. Por que que é tão difícil mudar? Mudar é difícil porque o nosso cérebro, né, entende que precisamos economizar energia. Então, ele transforma tudo aquilo que a gente repete em automático. Então, como a gente já está acostumada a fazer todos os dias a mesma coisa, a gente já está acostumada a pensar do mesmo jeito, é assim que o nosso cérebro processa e automatiza. E por isso, como eu falei no início, ele resiste a mudanças. Então, para vencer essa resistência a mudanças, além daquelas coisas que a gente acabou de conversar, eu tenho que me comprometer a não fugir, a não procrastinar, né? Mesmo que eu me assuste com a mudança, eu preciso me comprometer em reaprender isso. Como se eu tivesse que redesenhar isso no meu cérebro com pistas, com atenção e presença às minhas emoções de medo, né? De sensação de não ser capaz de fazer. Há novas sensações, com a dopamina, como eu falei, pequenas recompensas. Uma coisa que acontece muito, eu tive um dia muito difícil, eu vou comer um doce, né? Que é uma coisa meio habitual das mulheres. Mas aí eu tô de dieta. Bom, então, se eu tive um dia difícil e eu quero uma recompensa para mim, de acordo com isso que eu tô me comprometendo com essa nova rotina saudável, a gente vai desenvolver uma estratégia aqui para eu mereço um banho demorado e um franguinho bem gostoso depois. Ah, mas não tem tanta graça que nem um doce? Vai ter. Vai ter se eu tiver comprometida com essa minha nova rotina. Lembra lá da relevância? Qual é a relevância? É a minha relação com o meu corpo, é eu conseguir me comprometer com aquilo que eu vou sustentar aquilo que eu me comprometi comigo mesma. Então eu vou postergar os meus pequenos desejos. Porque comer aquele doce vai me dar um desejo, vai me dar um prazer, né, de realizar aquele desejo imediato. Depois já vai gerar o quê? Uma culpa. Já vai gerar uma insatisfação comigo mesma, um descrédito. Poxa, de novo, Lisiana, tu não está fazendo dieta. E tudo bem isso acontecer de vez em quando. Eu digo assim, tá bem, eu tô consciente que eu furei comigo mesma, mas amanhã eu vou fazer bem direitinho e depois da manhã também e vou reduzir os furos comigo mesma, porque nós somos humanos, a gente vai falhar. E tá tudo bem. Mas o importante é que a gente siga nessa linha de comprometimento e não faça boicotes, mesmo que inconsciente, né? Que é o que normalmente a gente faz. E a gente acha que isso acaba sendo uma rotina, acaba sendo o quê? Aquela automatização do nosso cérebro. Então, eu mereço um banho demorado, eu mereço postergar esse desejo do bolo, porque eu só vou poder comer ele depois que eu alcançar o meu 1,5 kg, meu 2 kg, sei lá qual é a meta, que a gente vai ter que ter meta, a gente vai ver isso aqui. A gente não pode fazer as coisas de forma, né? Tem que ser tangível para que a gente possa dizer consegui. Não, eu quero emagrecer. Tá, mas tu quer como? É relevante de verdade? Como que a gente vai fazer isso? Para a gente se sentir eficaz, para a gente se sentir feliz, orgulhosa de nós mesmas. Isso faz toda a diferença. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer esses pequenos ajustes, tá? Então, primeira coisa que eu quero que vocês pensem comigo. Vocês conseguem nomear as emoções de vocês, como, por exemplo, essa situação que eu falei da comida, né? Será que eu mereço algo, mereço, sei lá, uma compra, sendo que eu estou economizando para uma viagem, economizando para trocar de carro, para comprar um carro, economizando para comprar um curso, para comprar uma roupa, economizando para guardar dinheiro, porque eu quero me sentir segura, quero ter uma reserva, e aí eu vou lá e compro compulsivamente. Outro exemplo que às vezes vocês me dão também. Como é que é isso, né? Vocês conseguem nomear essa emoção do porquê que precisa abrir mão de um desejo relevante e de longo, médio prazo por uma recompensa de dopamina imediata. Tem uma emoção envolvida aí.
Ou é uma frustração de um dia ruim, ou é um cansaço que eu não consigo nomear e atuo, e aí faço algo como me boicotar, boicotar todo o combinado que eu tinha comigo mesma, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é nomear a emoção. Então, quero que vocês escrevam aí no caderninho que vocês trouxeram. Qual emoção, por exemplo, que vocês estão aqui hoje, nesse encontro? Qual é a expectativa, né? Qual é o e aí vocês já podem ir mais além, e não precisa responder agora, mas coloca pensar na relevância, tá? Então, não façam aquelas respostas automáticas. Ah, eu vim para ser feliz, vim para. Ah, não, mas tá tudo bem. Daqui a pouco tá tudo igual de novo. Essa é só mais uma vez que eu paro, assisto alguma coisa, ou algum, né, algum curso que eu já fiz, já comprei, ou uma terapia que eu já fiz e parei. Não. Tenta de verdade, com mais maturidade agora, com mais presença. Escreve de verdade, uma emoção de verdade, como vocês estão se sentindo, né? Não precisa ser só uma palavra, pode ser uma frase, pode ser uma sensação, pode ser algo mais elaborado. Vou ligar teu microfone, tá, Cris? Cadê? Aqui. Vamos lá, escrevam aí. Depois disso, vocês perguntaram aqui para mim o que que é dopamina, tá? Dopamina, na realidade, a gente confunde com hormônio, porque acaba fazendo, né, em alguns lugares do nosso cérebro, junto com outros ali, o efeito de hormônio. Mas, na realidade, a dopamina, ela é um neurotransmissor, né, que o cérebro entende como. Se aciona esse neurotransmissor aqui, é porque tem muito valor. Então, o nosso corpo todo, o nosso sistema nervoso, né, fica muito motivado, fica com energia, a gente fica mais atenta para aprender. O nosso cérebro entende assim: ativou a dopamina, é prioridade. Né? No meu caso, por exemplo, os meus filhos me geram dopamina, ver o sorriso deles, ver a voz ouvir a voz deles, jogar beach tênis. Quando tem beach tênis, já fico mais ativa, já fico mais alerta, né? O cansaço já vai embora, quase sempre. Né? Então, qual é o ativador de dopamina no cérebro de vocês, tá? Sexo, por exemplo, é um ativador de dopamina, né? Normalmente é para ser, se nós estivermos saudáveis, em relações saudáveis. Que mais? Vamos pensar. Então, assim, picos frequentes, tá? Que geram hábitos ruins, também são dopamina, mas aí é o vício, que é isso que a gente está tentando substituir aqui. Lá na caixinha de pergunta, a maioria de vocês respondeu que uma das coisas que mais incomoda é a comparação que vocês fazem nas redes sociais. E isso eu ouço muito, tanto em consultório quanto das minhas alunas, mentoradas, e isso é muito ruim. Porque a gente não pode se comparar com um recorte, gente. É muito injusto com nós e com a nossa história, com a nossa caminhada, né? Então eu vou me comparar com um recorte da internet. Eu não sei nada daquela pessoa, ou eu acho que eu sei. Ou se eu estou me comparando com alguém que eu realmente sei que faz, que é persistente, que é dedicada, que seja inspiração, não uma comparação que me coloca para baixo. A gente precisa tentar ter mais alto valor, mais sensação de capacidade, de eu posso, eu consigo no meu tempo. Tá? Então, o que que é uma dopamina ruim, né? Quando a gente fica nesses hábitos não saudáveis, como, por exemplo, a rolagem infinita do celular, que é o que gera essa comparação para vocês. Isso gera, né, eh, esse prazer no nosso cérebro, porque é algo que eu estou passiva, eu não preciso fazer nada, eu só estou vendo a vida dos outros acontecer enquanto eu estou no meu sofá, enquanto eu estou deixando de fazer as coisas acontecerem na minha vida, mas isso me gera dopamina, porque eu não estou gastando energia e estou sendo alimentada por vários estímulos e está acalmando a minha sensação de tédio, por exemplo, né? Mas eu posso substituir isso por outra coisa. Posso substituir isso por ir numa academia, fazer algo por mim. Posso substituir isso por fazer uma leitura, por passar um momento com o meu marido, com os meus filhos e visitar os meus pais, os meus avós, sei lá. A gente pode pensar em outras coisas,
para substituir. No início é muito difícil, porque, como eu falei, o cérebro tende a repetir. Mas depois a gente consegue. A gente consegue. Confia que a gente consegue, tá? Então, por exemplo, muitos homens que têm vício em pornografia, isso é tão ruim, que fica tão difícil depois conseguir ter uma vida sexual saudável, porque coloca uma régua lá em cima. Isso também não é comparação? É comparação. Igual nós mulheres fazemos em ver uma vida perfeita de outras pessoas, né? Guardando as devidas proporções, mas é mais ou menos isso. Fica quase impossível a gente conseguir viver a nossa vida achando que a nossa vida tá ok, porque a gente colocou uma régua lá em cima daquela pessoa que a gente está se comparando, seja por quê, né? Por qual motivo que a gente está se comparando. Então é muito importante que a gente entenda e use a dopamina a nosso favor, não para se tornar um vício dopaminérgico ruim, tá? Que a gente fica refém desses vícios como forma de nos dar prazer. Fez sentido? Respondida a pergunta? Então vamos lá. O que que ajuda a gente na dopamina, tá? Quem quer a dopamina saudável, rotina saudável? Ter uma boa qualidade de sono. Eu dormir ali no mínimo 7 horas por noite. Ter uma exposição à luz, né? Não ficar trancado, principalmente aí nós mães de adolescente. Muito importante uma exposição à luz da manhã. Exercício físico. Isso vai ser uma coisa que vocês vão me ouvir falar esses 30 dias. Quem não tiver fazendo exercício físico, vai fazer, vai começar a fazer. Nem que seja uma caminhadinha dentro de casa, um alongamento, a gente vai achar alguma coisa. Eu vou ajudar vocês, tá? Ah, mas eu tô sem grana, tá tudo bem. Quem nunca passou por isso? Mas a gente vai fazer algum tipo de movimento que não precise de grana. Tem vários. O YouTube tá aí para nos ajudar com tudo que a gente precisa, tá? Então, isso é uma coisa que eu não vou abrir mão. Eu preciso da colaboração de vocês, porque vocês vão ver, depois de 30 dias, que vocês não vão mais conseguir ficar sem. E não é por causa somente, né, da autoestima do corpo, é principalmente para a mente e para nossa mobilidade. Nós, felizmente, estamos vivas e os dias estão passando e nós estamos envelhecendo. Que bênção estarmos vivas e envelhecendo. E a gente vai perdendo uma série de coisas. O envelhecimento tem uma coisa muito boa de sabedoria, mas também tem uma falta de mobilidade, uma perda de massa muscular. Por isso é muito importante o exercício físico, tá? Vocês vão encher o saco. Outra coisa que eu falei anteriormente, metas tangíveis. Para a gente deixar ativa o nosso, né, as nossas recompensas, a nossa capacidade de ver, de metrificar o que que a gente está dando a nós mesmas. Então, eu tenho uma meta, qual é a minha meta? Hoje a meta de vocês era assistir a live. Quantas lá colocaram que iam vir? Quantas tem aqui hoje? Quantas não conseguiram cumprir a sua meta consigo mesmas? Muitas vão ver depois, ok, mas e aí? E assim a gente vai. Quantas será não vão sair daqui hoje com uma sementinha de mudança de alguma coisa que incomoda muito e vai conseguir? E se tivesse tentado fazer essa mesma coisa há um ano atrás, talvez hoje já estivesse muito melhor. E lá, no ano que vem, vocês já vão estar muito melhores. Então a gente precisa começar. A gente tem que parar de postergar aquilo que a gente quer. Porque a gente só tem essa vida. Se a gente vai ter outras, não sei, ninguém voltou para contar. Então a gente tem que fazer valer a pena essa vida aqui, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente pode, tá? Então, movimento e metas tangíveis. A gente vai trabalhar muito isso nesses 30 dias. Outra coisa que é simples e a gente não vai abrir mão é que vocês se hidratem. Tô aqui com a minha aguinha. E alimentação saudável. Gurias, eu emagreci 2 quilos. Só mudando a minha alimentação. Nem fui na nutricionista. Não estou dizendo que não tem que ir. Tem que ir, sim. É maravilhoso e, inclusive, quem quer fazer dieta, é impossível não ir. Mas assim, ó, mudança simples que eu fiz na minha vida. E eu emagreci 2 quilos. Porque eu comecei a comer aquilo que eu sei que é mais saudável, em horários que eu sei que me saciam mais. Evitei chocolates em horários que eu não devia. Comi chocolate só depois da refeição, porque eu não consigo ficar sem chocolatinho. Então, existem várias maneiras, sim. Vocês vão encontrar de vocês. É ir numa Nutri? Não é, mas a gente vai se alimentar melhor, tá? Então,
Como é que a gente vai manter esses hábitos saudáveis? Primeira coisa, a gente tem que pensar numa técnica da neurociência que abrange 3 ganchos, tá? Gatilho, rotina e recompensa. Isso aqui é uma técnica de comportamento humano. É neurociência. É simples. O que significa gatilho? Se eu falar para vocês laranja, o que vai vir na cabeça de vocês? Pode vir a fruta, pode vir o iPhone 17, pode vir o Banco Itaú, pode vir tanta coisa que vem de gatilho na nossa mente, inconsciente, né? Outras pessoas podem fazer até mais associações, pode vir uma laranja e uma faca para já descascar, né? Então, isso é gatilho, é as coisas que vêm à nossa mente de uma forma automática, rápida, que o nosso cérebro já traz, tá? Guardem isso, para depois a gente fazer a matemática aqui. A rotina, vocês já sabem, é aquela que vocês já têm. Então, o gatilho é sair da cama. Qual é a rotina que vocês têm ao sair da cama? Duvido que a grande maioria aqui não seja pegar o celular. Eu já mudei, porque eu fazia isso. Eu mudei. E me ajudou muito, principalmente em termos de ansiedade. Depois, uma recompensa de acordo com aquela rotina. Então, agora explicando. Por exemplo, Elise, eu tenho muita dificuldade de me exercitar. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar um novo gatilho. Primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês saírem da cama é dar de cara com o tênis. Por exemplo. Porque aí vai ser um gatilho já daquele compromisso que vocês fizeram com vocês mesmos. Não pega o celular. Acorda 30 minutos mais cedo. Coloca o tênis, coloca a roupa, já deixa o tênis ali no outro dia de noite. E vai dar uma caminhadinha. Vai dar uma volta de bike. Vai fazer a bicicleta dentro de casa, a esteira dentro de casa. Caminha no pátio, se alonga, vai na academia se pode. Esse já é um gatilho. Eu não tomo água. Qual é um gatilho? Ter sempre uma garrafinha perto. Gente, isso muda tudo e é tão simples. Deixa uma garrafinha. Onde vai, vai com a garrafinha. Começa a criar o hábito. A repetição leva ao hábito, tá? Então, gatilho é isso, é vocês facilitarem a vida de vocês. Eu nunca sei onde eu deixo a chave do meu carro. Gente, precisamos ser inteligentes. Deixa um lugarzinho sempre ali específico para deixar a chave. Eu já tenho, eu chego, ela fica ali naquele lugarzinho, eu já sei que ela tá ali. Isso facilita muito a vida da gente. Então, tenham gatilhos que facilitam a vida de vocês nesse sentido, tá? Depois, então, o gatilho e a rotina. Então, deixei o tênis ali, a minha rotina vai ser me exercitar. Eu deixei a água sempre do meu ladinho, a minha rotina vai ser me hidratar e beber a água. E qual vai ser a recompensa? Por exemplo, se eu for e fiz a minha caminhada. Antes eu acordava e já pegava o meu celular, já via as notificações, já vinha problema, eu começo o dia me sentindo ansiosa. Agora pensa comigo. Se eu fiz um gatilho de deixar o meu tênis, eu coloquei o meu tênis e a minha rotina inicial foi dar uma caminhada, uma volta na quadra, ou dentro da minha casa, ou fui na academia. Qual é a minha recompensa? Eu sou foda. Eu me propus e eu fui, estava chovendo, eu estava cansada, estava menstruada, estava sei lá o quê, gripada, mas eu fui na academia. Nem que eu tenha feito um pouquinho menos. A gente nunca vai conseguir ser 10 de 10. Às vezes a gente vai ser 9, às vezes a gente vai ser 8, às vezes a gente vai ser 7. Mas o importante é que a gente fez aquilo que a gente se comprometeu. Isso é o mais importante do que ser 10. Mais importante que perfeito é feito. Pensem nisso. Mais importante que perfeito é feito. Quanto mais vezes eu fizer, mais vezes o meu cérebro tende a virar rotina saudável. Certo? Então, eu vou lá, fiz meu exercício e a minha recompensa foi uma sensação de bem-estar, de força, de autoeficácia, de poder contar consigo mesma, de autoconfiança. Eu já vou me arrumar melhor quando eu chegar em casa, eu já vou me alimentar melhor quando eu chegar em casa. Mas se eu pego o celular e já começo ali a ter problema, ou já saio reclamando, não tenho um momento de me olhar no espelho, de lavar o meu rosto, de calma, de presença, de começar o meu dia tentando pedir uma paz para o meu dia, isso tudo faz muita diferença. A vida é feita de dias, a vida é feita de momentos.
Um ano tem 365 dias. Se 365 dias do ano vocês acordarem e fazerem sempre a mesma coisa que não estão satisfeitas, essa é a vida de vocês. E ela tá passando. Então a gente precisa ter uma rotina que a gente se sinta bem. Ah, isso é toxicidade positiva. Não existe uma vida 100% boa. Claro que não. Mas o que eu puder fazer para tornar minha vida melhor, eu vou, né? Certo? Então, quanto mais a gente repete uma sequência, mais pistas a gente vai dando para o nosso cérebro, né? Então, a emoção que eu sinto depois que eu fui na academia vai fazer com que da próxima vez eu tenha mais vontade de ir na academia do que antes. Faz sentido? Né? Se eu acordei, ao invés de sair reclamando e respondendo mensagem reclamando no celular, eu fui lá, lavei meu rosto, falei bom dia para eu mesma, né? Fiquei feliz por estar ali comigo, agradeci alguma coisa. Eu vou começar o dia mais em paz, eu vou começar o dia mais aberta para as novas coisas que possam vir, mesmo que sejam problemas. Todos nós temos. Mas esses problemas, eles vão vir e vão encontrar uma mulher mais forte, uma mulher mais disposta, inclusive a pensar melhor em soluções do que se eu tiver já ansiosa, incomodada, irritada, estressada. Eu vou tender a ser mais impulsiva, a brigar mais, a ter mais problemas ainda. Não é assim? Então, como é que a gente vai traduzir isso para a vida real, tá? Que nem eu falei para vocês. Ah, a maioria aqui é mãe, né? Então, meu gatilho normalmente qual é? Tem que correr, levar os filhos na escola, ou não sei o quê, ou fazer o café dos filhos, ou sei lá, né? Responder as respostas no celular, como eu tinha falado. Eu vou mudar esse gatilho. Eu vou então acordar meia hora antes para eu ter o meu momento de autocuidado e de presença. Isso só está nas mãos de vocês, certo? Então, eu vou fazer uma troca inteligente, eu vou mudar o meu gatilho. Eu vou deixar no dia anterior, na noite anterior, ali depois da janta ali, eu já vou arrumar, já vou colocar alguma coisinha ali do café, alguma coisa que eu goste, né? Ou já vou botar na minha cabeça que eu vou lá e vou comprar um pão quentinho, se é o que eu gosto, ou vou fazer um café, vou comprar uma cafeteria, uma cafeteira do jeito que eu gosto para fazer um café e curtir aquele momento. Vocês vão ter que descobrir o que que dá prazer para vocês, para fazer com que vocês comecem o dia melhor. São pequenas coisas. Não são coisas grandiosas, não, tá? A gente passa, às vezes, a vida inteira esperando. Ai, não, eu vou ser feliz quando eu estiver tomando café de frente para o mar, numa cobertura. E aí vocês um dia vão chegar lá, vão ter a cobertura, vão ter o mar, e vocês vão ver que não era isso. Talvez eram as pessoas que vocês queriam que estivessem ali, quem estava nessa caminhada, não necessariamente o lugar. Então, é importante que a gente pense, né, lá no início, lá de novo, qual é a relevância, qual é o propósito das coisas para nós, certo? Então, fizemos uma troca inteligente. Outra coisa, ansiedade, que é a principal queixa de vocês. Então, estou muito ansiosa. Qual é o meu gatilho, por exemplo, num curso que eu estou fazendo? Eu vou lá e vou abrir as aulas do curso. A minha rotina qual é? Nossa, que quanta coisa. Eu vou travar, vou sair, não vou fazer nenhuma aula do curso porque eu já estou ansiosa, eu já estou me cobrando. Então, tem várias trocas inteligentes que a gente pode fazer. Primeiro, antecede isso, lá na escolha. Por que que eu comprei esse curso? Ou, pior do que isso, o que que eu estou fazendo, né, consumindo o meu tempo de forma não inteligente, não saudável, que não está abrindo espaço para uma escolha que mudaria a minha vida, que me ajudaria a evoluir. Então, dito isso, eu posso ir lá e posso colocar uma meta tangível. Lembra que a gente já falou das metas? Eu vou assistir essa aula 25 minutos. Vou falar com meu marido, pedir para ele olhar as crianças, eu vou fazer isso quando as crianças estão na escola, mas eu vou me colocar esse objetivo e eu vou cumprir esse objetivo, pelo menos na maioria dos dias, certo? O que que isso vai acontecer comigo? A minha rotina já não vai ser mais de culpa e de ansiedade, já vai ser uma recompensa. Eu já vou começar a me sentir com mais autoconhecimento, mais sábia, com mais autonomia, mais poder de decisão, mais confiante. Tá fazendo sentido? Bora escrever no caderninho aí, então. Qual gatilho vocês vão começar a ter a partir de hoje?
Que gatilho, que troca inteligente vocês vão fazer de hábitos? Né? Então, qual gatilho que vocês têm que não está saudável, que vocês estão conseguindo refletir com esse nosso momento, e vocês vão optar em trocar ele, fazer uma troca inteligente, por um outro gatilho mais saudável, como os exemplos que eu dei. Tá? Um alongamento, eu vou lavar o meu rosto, vou me olhar com afeto, com presença no espelho, né? Como é que vai ser? Tá? Quero que vocês façam essa tarefinha hoje aí. E depois coloca lá no grupo para nós curtir a conquista de vocês e incentivar vocês. Gente, eu não estou conseguindo responder as perguntas aqui no Instagram, desculpa. É que a live é no Zoom. Botei aqui só para quem não quis entrar no grupo, aproveitar um pouquinho, tá? Bora, gurias! Se não der para escrever agora, não tem problema, deixa no caderninho e faz depois, tá? Aqui já é 7h40, eu quero seguir aqui, porque agora vem uma coisa interessante para a gente pensar juntas. Eu estava ouvindo esses dias uma fala do Brad Pitt, né? Que quando ele aparece, eu gosto de ouvi-lo falar, né? Além da beleza física, ele é muito sábio. E aí ele estava contando uma história que ele falava assim: eu estava conversando ouvindo uma conversa e tal, onde o personagem né, de atores ali, onde um dos personagens do ator perguntava o que que o outro personagem preferia, né? Ele preferia a chegada do trajeto. Então tem um trajeto, ele preferia o quê? A chegada ou a caminhada até lá, né? E aí um terceiro ator respondeu assim: eu prefiro as companhias. Para mim isso é muito mais importante do que chegar e do que o caminho. Quem está junto? Eu achei tão bonito a forma como ele colocou. E se a gente parar para pensar, a vida é sobre isso mesmo, né? E principalmente se nós estamos juntas com nós mesmos na caminhada. Se vocês estão com vocês, porque às vezes vocês estão com todo mundo. Vocês estão com o marido, com os filhos, com o pai, com a mãe, menos com vocês mesmos. E por isso que é muito mais fácil procrastinar, porque a gente diz sim para todo mundo e não para a gente mesmo. Então, a primeira pessoa que a gente tem que levar na caminhada é nós mesmos, né? Então, o que que a gente repete muitas vezes? A gente repete modelos internos de apego da nossa vida, da nossa infância, da nossa adolescência, né? A gente tende a agir de acordo com aquilo que a gente. Opa, o que que aconteceu aqui, gente? Eu acho que eu encerrei a live. Sorry. Sem querer. O que que é importante a gente pensar? Quando a gente aprendeu, né? Nós mulheres principalmente. Fica quieta, não fala essas coisas, não desagrada. O que que a gente aprende? Que estar em silêncio nos deixa segura. Não falar algo que nos desagrada, adiar conversas difíceis nos deixa segura. Porque senão o pai brigava com a gente, a mãe brigava com a gente, nós éramos vistas como impertinentes, espaçosas, sei lá. Quantas de nós não tínhamos espaço de fala, principalmente meninas, né? E a gente foi aprendendo, talvez, a ficar quieta. E falar e ter conversas difíceis não significa ser doida, ser impulsiva, é falar com respeito, explicar com respeito quais são os nossos limites, explicar com respeito por que que a gente não quer fazer alguma coisa. Isso é muito importante e ajuda muito a reduzir a ansiedade. Outra coisa, muitas de vocês me trazem às vezes que a, a expectativa era, né, do máximo de perfeição. Tinha que ser uma boa aluna, uma boa menina, para depois casar bem, ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa cozinheira. E isso foi fazendo com que a gente tivesse uma necessidade de perfeição para ser amada, para ser aceita. Então, se eu faço tudo aquilo que estão me pedindo, eu vou ser aceita, eu vou ser amada. E aí, essa busca pelo perfeccionismo também nos trava, porque não existe perfeição. A perfeição é quando a gente estiver já muito velhinha, partindo para outra vida. Fora isso, nós somos todas imperfeitas e a vida é de tentativa e erro. Então, esses modelos internos de criação
né, de como nós fomos criadas e de como nós víamos as dinâmicas de funcionamento das nossas famílias e das pessoas que eram referências para nós, tá tudo aqui dentro. E a gente vai criando defesas psíquicas e dinâmicas de funcionamento com base nessas bagagens. E a gente precisa compreender isso para poder ressignificar aquilo que não tá bom, aquilo que não faz mais sentido para a gente. Esse é um processo mais complexo, é um processo interno mais complicado, mas que é possível, tá? Em psicoterapia ele é muito mais fácil, principalmente quando tem histórias de trauma, apegos inseguros, apegos evitativos, né? Quando a gente não se sentiu amada, quando a gente não se sentiu aceita. Isso gera muitas feridas, então é mais difícil trabalhar isso, mas é possível, devagarinho é possível, tá? Então, por exemplo, se eu me sinto muito rejeitada, né? Ou se eu tive uma experiência de rejeição na minha infância ou adolescência, a minha sensação é achar que qualquer coisa que eu faça vai trazer essa experiência para mim, né? Então eu evito já, eu nem começo, né? Porque senão eu sinto ansiedade, porque eu crio uma expectativa de como o outro vai ler isso. E aí isso gera atrasos nas coisas que eu me proponho, culpa por não fazer, né? Ou a gente racionaliza tudo. Ai, não tive tempo, por isso que eu não fiz. Aí, né, é uma desculpa plausível, uma desculpa com a razão. Mas e aí? O que está ocupando o meu tempo, então? Se isso que é importante para mim não está sendo feito, né? A idealização da perfeição, como eu já tinha falado. E essa ilusão de que a gente controla as coisas, né? Então, por exemplo, assim, eu vou lá, não vou fazer a live, não vou assistir a live, porque a live vai fazer eu pensar. A live vai fazer eu olhar para mim. Então eu não vou assistir. Então eu vou lá no feed e vou olhar a vida dos outros. E aí daqui a 2, 3 horas eu tô me sentindo ansiosa, tô me sentindo pequena e eu nem sei por quê, né? Uma sensação de angústia e eu nem sei por quê. Talvez porque essas 2 horas da minha vida, que são 2 horas da minha vida, muita coisa, eu não fiz nada, eu fiquei vendo a vida dos outros. Ah, mas quer dizer que eu não posso? Claro que pode, às vezes é legal. Quanta gente a gente não vê, a gente fica sabendo das conquistas, das coisas boas, ou até uma situação que a pessoa adoeceu, alguma coisa assim que a gente pode contribuir, né, por ali. É uma via de comunicação, é uma realidade, mas em excesso, ela está nos comunicando que a gente não quer olhar para a nossa vida, que a gente prefere olhar para a vida alheia. Tem uma comunicação aí. Então, são escolhas. Essa sensação de controle faz com que a gente, de novo, não vá atrás dos nossos objetivos. A gente posterga à medida em que a gente faz esse pacto com nós mesmos. Não vou fazer isso agora, porque eu tenho aqui um objetivo para mim, tenho uma tarefa para mim. Então, eu vou postergar o meu desejo de comer, assistir a um filme, ao invés de fazer aquilo que eu me propus. A gente tem que se dar recompensa, a gente tem que fazer coisas prazerosas, mas antes a gente tem que fazer aquilo que a gente combinou, para que a gente possa se sentir melhor com nós mesmas. Então, outra tarefa prática aqui, tá? Que vai ajudar muito vocês, como quando tiver esses momentos assim ruins, vamos dizer assim. Hábitos ruins, né? Então, por que eu tô travada? Por que eu não tô conseguindo fazer aquilo ali? Então, vocês vão pensar, que parte minha tá me travando? Tô com medo de errar? Que parte minha tá com medo de ser rejeitada? Por que eu não vou atrás daquela proposta de trabalho? Ou por que eu não vou atrás de ter essa conversa com meu marido, que ela é importante, é uma conversa difícil, mas que vai nos aproximar? Tô com medo do quê? Né? Que parte minha está me impedindo de fazer algo? Tá? Então vocês vão nomear, vocês vão conversar com essa parte da emoção de vocês que está travando. Gente, às vezes é tão difícil de chegar nisso, às vezes a gente não consegue nem perceber o que é. Então, poder se olhar com atenção, com presença e nomear isso já é um grande passo. E pode ser que vocês demorem a conseguir fazer isso, tá? Porque às vezes não é tão simples assim. Às vezes é bem mais complexo do que vocês imaginem. Mas vão pensando, vão fazendo. Depois que vocês fizerem isso e vocês nomear isso, vocês vão dizer, tá bem, eu tô vendo, eu tô olhando para isso, eu tô vendo que eu tenho medo. Eu vou acolher esse medo. Porque se a gente negar ele, a gente não muda. Se a gente ficar brava com nós e achar ruim a gente estar sentindo aquilo, a gente também não muda, a gente só vai ficar se depreciando. E nós somos normais, a gente sente tudo quanto é tipo de emoção. Então a gente precisa olhar para isso, a gente precisa acolher, a gente precisa ter autocompaixão.
Depois que a gente faz esse processo, aí sim, aí a gente vai chamar a coragem e vai dizer o que que a gente pode fazer. Então, eu estou com medo de começar essa dieta, porque da outra vez, da última vez que eu comecei, eu fracassei e aumentei o peso. Ok, isso já é entender o que aconteceu comigo, isso já é entender a minha dinâmica. Então, o que que eu posso fazer diferente? O que que fez com que da outra vez eu não fizesse, não concluísse o meu objetivo? Ah, eu coloquei na minha cabeça que eu ia perder 10 quilos. Vamos fazer diferente? Vamos colocar 2, 1,5? Depois que concluí esse 1,5, põe uma recompensa. Aumentei a minha autoeficácia, me senti mais capaz. Agora vamos colocar 2,5. Às vezes é isso. Às vezes eu coloco uma meta intangível e aí eu não consigo, né? Ah, eu quero mandar um e-mail para o meu chefe porque eu estou com um problema no trabalho. Não consigo escrever, eu travo. Então começa devagarinho, coloca os tópicos daquilo que tu quer escrever, pensa em como que tu vai fazer, mas não deixa de fazer. Começa aos poucos. O importante é a gente ter coragem de começar, tá? Então, que rotina, né? Qual é a rotina que eu quero começar a fazer, né? Seja isso que eu acabei de falar, ter uma conversa mais íntima com meu marido, fazer as pazes com uma amiga que eu tenho, ou uma rotina, né, mais frequente. Olha, eu quero começar a academia, eu quero me alimentar melhor, eu quero fazer um esporte. O que que me impede? Então, qual rotina que eu quero? E que algo que eu estou sentindo não me permite. Qual parte minha, né, me impede e qual é o hábito, qual é a rotina que eu quero começar a fazer? Qual é a situação que eu quero começar a fazer? Ah, eu me sinto sozinha, eu não tenho amigas. O que que eu vou fazer? O que que isso me causa? Qual é o sentimento? E o que que eu posso fazer? O que que eu posso incluir na minha rotina para eu não me sentir mais assim? Para essa parte minha não se sentir mais assim, né? Ah, eu não prospero financeiramente. Essa já é uma coisa mais complexa. Pode ter várias crenças limitantes de não merecer, de não ser capaz, de que se tiver, né, uma dependência financeira vai ter problemas, no casamento, uma série de crenças aí. Mas a gente precisa começar a pensar isso se o teu desejo real é prosperar financeiramente, né? Então, é possível, desde que a gente esteja disposta a pensar e sempre com muita empatia consigo mesma, né? Então, nomeie a parte sem medo, sem culpa, sintam-se seguras consigo mesmas, sem tanto auto-julgamento, sem tanta autocrítica. Eu tive que trabalhar muito isso em terapia. Eu era muito autocrítica. Tanto que eu fiz aí 5 pós-graduações, né? Não, não tá bom ainda, estuda mais um pouco, tu tem que ser muito boa. Agora um mestrado, agora mais não sei o quê. Claro que teve o lado bom, né? Que bom que foi isso, mas a gente tem que entender também por que que a gente se cobra tanto, por que que a gente quer sempre mais. Insegurança, autocrítica, né? A gente precisa se conhecer, se aceitar. Então, vamos mais uma prática, tá? Essa prática que a gente estava fazendo, né? Tem uma parte minha que vocês vão anotar aí. Tem uma parte minha que, e vão colocar o que que é, e depois embaixo vocês vão colocar assim. Mesmo assim, eu escolho. Tã, 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 tã. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Essa live, né, que eu tô fazendo para vocês. Eu já estava já para fazer há uns dias atrás, mas eu dizia, não, tem que dar mais uma lapidada, ela tem que ficar um pouquinho melhor, eu tenho que conseguir tirar essas palavras mais científicas e trazer mais exemplos práticos e tal, né? Então, se a gente for ver muitas coisas na vida, a gente fica postergando, procrastinando, porque a gente quer essa perfeição, a gente quer estar melhor. Mas às vezes é fazendo e é tentando que a gente vai melhorando, né? Então a gente tem que fazer. A gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Então, quando eu tiver 100% a minha live, eu marco. Por quê? Porque tem uma parte minha que está com medo, tem uma parte minha que é perfeccionista. Mas, mesmo assim, eu escolho começar a pensar na live. Então, quais tópicos eu vou fazer, né? Então, tem uma parte minha que quer
Quero ter uma relação mais íntima com meu marido. Nós estamos muito distantes, estamos há muito tempo casados. E aí? Tem uma parte minha que tá com medo, tem uma parte minha que não acredita mais no casamento, tem uma parte minha que acha que vai ser rejeitada, que acha que não vai ser ouvida. Mas mesmo assim, eu escolho fazer algo com isso. Porque senão eu continuo nessa situação, esperando que magicamente a situação se resolva. E isso me gera ansiedade, muitas vezes depressão, insatisfação, insegurança. Eu perco o brilho, perco as dopaminas saudáveis ali, fico, né, nos vícios, fico nas fugas. Então, a gente precisa ter atitudes para resolver as coisas que nos incomodam. Então, tem uma parte minha que, mas mesmo assim eu escolho, né? Muito parecido com o exercício anterior de trocar, né, gatilhos negativos por gatilhos mais inteligentes, trocas mais inteligentes, tá? Então, se vocês não fizerem isso, vocês vão acabar optando pela fuga, né? Por coisas que não são saudáveis para vocês. Então, voltando ali, para a gente deixar bem claro para vocês. Gatilho, depois do gatilho vem o quê? Rotina, e depois da rotina, como eu me sinto na recompensa, tá? Outra coisa importante de a gente pensar. O termo que eu gosto de usar é agilidade emocional, que a gente estava falando de nomear as emoções, aceitar, né? Aceitar que nós somos humanos, que a gente sente, e entender a emoção como um dado meu. A emoção, ela é um dado de autoconhecimento. Ela ajuda a perceber como que eu funciono. Ela não precisa me controlar. Ela não precisa ser quem dita os meus comportamentos. Ah, então eu estou triste, eu não vou fazer nada hoje, né? Eu estou irritada e eu vou ser agressiva com todo mundo aqui dentro da minha casa. Não, eu posso estar irritada e escolher controlar o meu comportamento para com os outros. Nem que seja dizer assim, amor, filho, filha, eu não tô legal. Deixa eu respirar um pouquinho, depois a gente conversa. Isso faz com que eu me sinta muito mais feliz comigo mesma, porque eu estou consciente das minhas emoções e eu estou conseguindo fazer aquilo que é o correto para me relacionar saudável, para eu me sentir mais em paz, para eu me sentir mais viva, mais assertiva com as minhas condutas, né? Então, nomeio o que eu estou sentindo antes de qualquer coisa. Aceito que existem emoções negativas, mesmo que não tenha nome, não sei, eu tô angustiada, tô irritada, alguma coisa que eu ainda não identifiquei o que que aconteceu. Mas nomeia, aceita isso e vai pensando o que que pode ser para te ajudar, né? E depois entende que eu não sou ansiosa, eu estou ansiosa, tem algo que eu posso fazer. Eu estou triste, eu não sou deprimida. Eu estou com preguiça, eu não sou preguiçosa. Eu estou me sentindo fracassada, estou me sentindo rejeitada. Eu não sou um fracasso. Vocês percebem a diferença do poder dessa pequena desfusão aí entre emoção, né, e pensamento? Muda tudo. Muda tudo, porque quando eu percebo que eu estou, eu tenho que fazer. Com todas essas técnicas que a gente viu, né, ao longo da live, eu tenho que fazer, eu tenho como fazer diferente. Agora, se eu sou assim, né, fica pouca coisa que eu possa fazer se eu sou assim. Eu sou mulher. Isso é uma coisa que não tenho que fazer. Agora, eu estou ansiosa, então eu posso não estar mais. O que que eu posso fazer para não estar mais? Isso muda tudo, tá? Muito importante que vocês tenham consigam fazer essa dissociação. E aí vocês vão escolher, né? O que que vocês vão fazer para mudar isso? Pequenas coisas que é possível. Então, eu me sinto cansada. Eu não sou uma pessoa preguiçosa, procrastinadora. Eu estou me sentindo cansada. O que que eu posso fazer? Eu posso ir na minha ginecologista, eu posso ir no endocrinologista, eu posso ver se não está me faltando vitamina, não está me faltando reposição hormonal, né? Se não é muito sedentarismo. E aí eu preciso, então, fazer mais exercício físico, sei lá. Existem uma gama de alternativas que podem me ajudar a entender o que está acontecendo comigo quando eu me proponho a olhar para isso, né? Não a ficar empurrando, certo?
Mas, Lise, como então que eu vou desenvolver hábitos? Aí eu trago uma outra coisa para ajudar vocês a gravar bem, que eu chamo de, nos cursos que eu dou, eu chamo de favo, tá? O que que é favo? É quando eu tenho, vamos dizer assim, hábitos, né? Quando eu vou substituir hábitos não saudáveis por hábitos saudáveis, eu uso o favo. Tem que ser fácil, do F. Por que que tem que ser fácil? Porque se for algo muito difícil, se eu colocar um gatilho muito difícil para eu começar a mudar, eu já não vou mudar. O meu cérebro já vai dizer: não, 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 muito gasto, muito tempo. Não, não, tanto que para vocês aqui eu já tento trazer tudo mastigadinho, porque se eu peço uma tarefa muito difícil, vocês já desistem antes de começar, né? O nosso cérebro tende a resistir. Então tem que ser fácil. Por isso que eu falei coisas bem fáceis. Deixar um tênis do lado da cama, deixar uma garrafinha de água próxima de vocês o dia todo, coisas simples para vocês começarem, até que vocês comecem a aumentar esses desafios, tá? Então, a nova rotina tem que ser fácil, né? Tem que estar alinhada com o valor meu. Aquilo que eu falei para vocês lá no início da live. Qual é o valor? Qual é o meu desejo? Qual é a relevância dessa mudança para mim? Senão, nem vai. Porque muitas vezes vocês estão fazendo isso porque vocês viram alguém fazendo e vocês acharam que funcionou, porque aquela pessoa vai funcionar para vocês, mas no fundo vocês nem querem. Ou pior, vocês não estão dispostas a pagar o preço daquilo ali. Que muitas coisas têm preço. Ah, eu quero, sei lá, ter um corpo bonito, ou ter um carro X, ou ter uma casa muito limpa. Isso tem um preço, né? Ou eu vou ter que malhar todo dia, e comer pouco, ou para ter o carro eu vou ter que deixar de comprar outras coisas para guardar dinheiro para comprar o carro, ou para ter uma casa muito limpa eu vou ter que eu ter uma pessoa para me ajudar, ou vou ter que limpar toda hora. Tudo tem um preço. E a gente tem que estar disposta a pagar, por isso a gente tem que estar isso alinhado. Se não faz sentido para mim, eu vou tentar uma, duas vezes, daqui a pouco eu não vou mais, porque não está alinhado com o que eu quero. Eu não vou persistir. Isso não mexe com a minha dopamina. Lembra que eu falei da dopamina? O olhinho brilha, eu venho com energia, não vai mais fazer sentido. Depois, o V. Tem que ser visível a mudança. Por isso, o tênis, por exemplo, tem que ser algo visível, tem que ser algo que seja perceptível, tangível, né? Que me encha, preencha os meus olhos, tá? Então vamos pensar nisso. E por fim, tá? Tem que ser uma coisa que eu observo para me recompensar. Então vamos pensar na academia ali de novo, né? Eu começo a observar uma mudança no meu corpo, eu começo a observar que eu tenho mais disposição. Então isso vai fazer com que eu me mantenha nesse hábito, certo? Por fim, para nós irmos para o fim da live, que já estamos na hora, existem muitos obstáculos que vão acontecer para vocês mudarem o comportamento. Vai vir. Vocês estão indo bem, daqui a pouco vai vir alguma coisa. Vão se sentir cansada, vai de novo, né, vir aqueles sentimentos anteriores, como ansiedade, né, um ambiente hostil. Sempre vai ter alguém para, agora tá toda fitness, agora não quer mais ir lá comer pizza comigo. Sempre vai ter algum obstáculo, né? Ou vai dar algum problema com o filho, alguma coisa que vai deixar a gente mais para baixo. Então, a gente tem que começar a sair deles, a vencer eles, tá? Então, se está cansada, tem que começar a pensar de uma forma prática. Eu posso descansar agora? Se sim, descansa sem culpa. Vai, descansa. Agora, não, eu não posso. Bom, então, pensa em qual momento que tu vai poder descansar para tu fazer uma negociação com o teu cérebro. Ah, não, à noite eu vou poder descansar. Então tá. Então eu vou lá, vou tomar um cafezinho como uma recompensa, né, intermediária e vou fazer o que tem que ser feito. Vou vencer o cansaço. E segue a vida, porque a gente vai estar cansado. A gente vai estar, né? E aí a gente vai se preparando, como eu falei para vocês, é vitamina que está faltando, está recorrente o meu cansaço, é um cansaço psicológico, é um cansaço físico. De onde vem esse cansaço? O que que eu vou fazer com isso? Tá? Ah, eu esqueci. Não sustentei o hábito porque eu esqueci. Coloca lá na geladeira, qual é, né? Treina o cérebro. Treina o cérebro, treina coisas que vocês podem fazer a favor de vocês. Coloca um post-it no carro, coloca um post-it na geladeira, coloca um post-it no espelho quando vocês acordam, um lembrete no celular. Usem a tecnologia, usem as coisas a favor de vocês, né? Ai, mudança me gera ansiedade, me falta o ar. A terra, coloca o pé no chão, vem para um estado de presença.
Tá, mas isso é futuro. Agora eu tô aqui, ó, tô aqui, tô assistindo a live, tô num passo a passo de como que eu vou fazer. O que vai acontecer depois, eu estou no caminho. Conversem com vocês mesmas, aterrem, tá? Ambientes hostis, distrações, escolham o ambiente que vocês querem. Escolham as pessoas que vocês querem estar perto. Escolham quais são os conteúdos que vocês querem consumir, né? Tem muitas opções. Basta ver o que que vocês querem para vocês. Busquem apoio, tá? O Grupo Gurias é uma grande fonte de apoio, porque tem muitas mulheres com objetivos em comum. Vocês vão ver que uma vai levantando a moral da outra, uma vai ajudando a outra. A gente vai ouvindo histórias muito difíceis e como as mulheres estão conseguindo e por que que a gente também não pode tentar. Não sejam tão autocríticas, tá? Digam para vocês mesmas, ainda não consegui, mas eu estou no processo, eu estou tentando. Ah, mas de novo está tentando, de novo. E que bom que eu estou tentando. Porque quando eu desisto, daí não tem mais o que fazer. Mas eu estou aqui, estou tentando, no meu tempo. Isso já coloca vocês à frente, certo? Fez sentido? Deu para dar assim um início do como é que a gente pode fazer para mudar os hábitos e de que isso é possível, não é tão difícil assim. Queria ouvir vocês um pouquinho. Ó, TPM mexe bastante, mexe muito. TPM é complicado, porque daí a gente está falando de questões que não estão ao nosso alcance, né? Porque são questões de fato hormonais, tem que ver se não. Daqui a pouco você tem uma TPM muito forte, pode tomar algum medicamento, né? Se está precisando de reposição hormonal, busca ajuda médica. Então, tudo é sempre o que que eu posso fazer com essa situação à medida em que eu olho para ela. É um estado de presença e uma decisão. Eu decido mudar. Eu vou ficar aqui no grupo, tá, pessoal do Instagram. E eu quero ouvir vocês, gurias. Eu vou parar de gravar. Deixa eu só encerrar aqui. Descartei o vídeo. E eu vou parar de gravar aqui que eu quero ouvir vocês.